Fala pessoal, vamos falar sobre sofisma, tranquilo? Bem, o que seria sofisma? Sofisma, algumas gramáticas apontam, explicam o sofisma como sendo um conjunto de mentiras usadas para estruturar uma argumentação, ou uma argumentação mentirosa, ou ainda uma argumentação não válida, ou ainda, no final, uma argumentação que possa ser facilmente contra-argumentada, vamos dizer assim dessa forma, ok? Esse texto traz para a gente a seguinte pergunta como título: Deus existe? O primeiro parágrafo vem assim: algumas pessoas não sabem responder essa pergunta, outras não têm dúvidas. É claro que sim, ou é claro que não. O físico inglês Stephen Wynne lançou um estudo matemático com uma resposta mais exata. Deus tem 67% de chances de existir. Ok, beleza. Partindo desse parágrafo lá para o final, para o último parágrafo, vem assim: o livro inclui uma planilha de Excel para que o leitor possa reunir suas próprias evidências e fazer seu cálculo pessoal da existência divina. O fascinante é que, como 67% não é uma resposta definitiva, como sim ou não, para acreditar em Deus é preciso mesmo ter fé. Então você fez vários cálculos para chegar à conclusão de que existem 67% de chances de Deus existir, beleza? Pô, mas aí não tem uma resposta muito completa, apenas 67%. Olha o que ele coloca: epa, mas se a conclusão é que precisamos ter fé, para que estamos fazendo cálculos bayesianos? Para que estamos fazendo esses cálculos? O cálculo chegou à conclusão de que apenas 67% de chances de Deus existir. Então, se você quer acreditar que Deus existe, tem que ter fé. Aí a pergunta que ele faz no final: mas a conclusão é que tem que ter fé, para que tantos cálculos? Esse tipo de questionamento é o que nós vamos chamar de sofisma. É claro que precisa fazer esse tipo de cálculo, porque trata-se de uma pesquisa científica, um estudo científico, e não pode ser baseado apenas na crença. Dentro de uma análise, quando a gente fala de sofisma, quando a gente fala de argumentação, de persuasão, a gente não está falando exatamente de propaganda, de questões artísticas. Estamos falando normalmente de questões científicas. Então não dá para associar fé, a questão do divino e tal, a ideia de fé e o cálculo matemático. Aí ele pergunta: bom, se tem que ter fé, então por que a gente perdeu esse tempo todo fazendo esse cálculo? O enunciado da questão vem assim: este último período retoma a ideia central que havia aparecido logo no início do texto. O argumento apresentado no trecho acima é um sofisma. Ok. A questão fala que é um sofisma, você não vai discutir. Mas não é um sofisma. É um sofisma. Está dizendo que você tem que chegar nessa conclusão junto com a questão. Podemos caracterizar esse sofisma como: a letra que tem que ter marcada é a letra A, círculo vicioso, porque ele veio fazendo várias comprovações da possibilidade de existência de Deus e no final ele fala: bem, então por que a gente perdeu esse tempo todo tentando comprovar Deus, ok? Como se fosse um círculo mesmo, ok? Voltaria lá no início, e aí, Deus existe ou não existe, ok? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!